Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como configurar o drive de áudio da sua interface para que você não tenha mais nenhum problema durante a gravação. Por exemplo, você pode estar tentando gravar e não conseguir reconhecer os canais de entrada da sua interface no seu software de gravação. Ou você pode, por exemplo, ter o playback retornando pelo canal de gravação durante a gravação de uma voz. Então, para resolver esses e outros problemas, eu vou mostrar como fazer a configuração de um drive de áudio. Então, se você estiver interessado, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Eu estou aqui com o Reaper aberto, esse é o software que eu vou utilizar na demonstração dessa videoaula e estou utilizando uma interface de áudio Tascam modelo US2X2HR, que é uma interface com 2 canais de entrada e 2 canais de saída. Primeira coisa que a gente vai fazer, logicamente, é instalar o drive da nossa interface. Nesse caso, o drive da minha interface é um drive específico da Tascam, pode ser que sirva para você se você estiver utilizando a mesma interface. Porém, se você estiver utilizando outra interface, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, basta identificar no drive da sua interface, não vai ter erro nenhum. Aqui no Reaper, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em cima para habilitar a janela de preferências do Reaper na opção Device. Esse drive que eu estou utilizando é um ASIO, então eu venho aqui e seleciono o ASIO. Aqui eu seleciono o drive específico que eu estou utilizando, que nesse caso é esse daqui, como eu mencionei, né? O drive da interface US, modelo HR. E aqui eu vou habilitar o primeiro canal de entrada e o último canal de entrada da minha interface. No meu caso, 2 canais de entrada. E aqui os canais de saída, o primeiro e o último canal de saída. Lembrem-se sempre de deixar habilitado essa opção aqui, para que o Reaper possa reconhecer os canais de entrada e saída da sua interface. Aqui, se eu clicar nessa opção, eu vou habilitar as configurações do drive da minha interface, que é exatamente esse que vocês estão visualizando aqui. Eu vou falar rapidamente aqui das configurações e basta você aplicar esse conhecimento no drive da sua interface de áudio. Aqui eu tenho as configurações de entrada e saída. Aqui já vem a primeira dúvida. Perceba o seguinte, eu vou voltar aqui, vou fechar essa janela. Eu tenho aqui 2 pistas, uma com um playback, é um sample de guitarra, e essa outra pista aqui que eu vou armar a gravação da minha voz. Percebam que a minha voz já está sendo reconhecida aqui por essa track. Como que isso aconteceu? Eu venho aqui nessa configuração, vou selecionar input, pode ser estéreo ou mono. No meu caso, mono, já que eu estou falando aqui em um microfone, e vou configurar para reconhecer o canal de entrada da minha interface. Meu microfone está plugado no canal 1, então eu venho aqui, canal 1, e já começa a receber o sinal de áudio vindo do microfone. Agora, voltando aqui para o drive, perceba o seguinte. Se eu deixar as entradas desabilitadas no drive, o áudio não vai chegar aqui. Percebam só, vou desabilitar, o áudio parou de chegar aqui. Então, pode ser que isso esteja acontecendo com você aí. Se você configurou tudo certinho, o drive está sendo reconhecido, armou a gravação tudo certo, mas o áudio lá da sua interface, do canal da sua interface, não chega na track, é porque você talvez não tenha habilitado aquele canal para que ele possa enviar o sinal para dentro do seu computador. Então essa é a primeira dúvida que surge com muita frequência e que você vai resolver dessa maneira aqui. Nós temos a configuração da monitoração. Percebam que aqui ele está informando line out, pode ser que apareça outro nome aí para você e, no meu caso, são 2 saídas apenas, que são aquelas 2 saídas na parte traseira da interface, como vocês estão visualizando aí na imagem. Então eu tenho 2 saídas e eu tenho uma opção de configuração Monitor Mix ou Computador Output 1 e 2. Qual é a diferença? Monitor Mix, ele vai habilitar a monitoração da seguinte maneira. Vocês percebem aqui, nessa imagem que está aparecendo, que eu tenho esse knob de configuração que é um balanço de monitoração entre uma monitoração direta e uma monitoração do computador. Como é que funciona isso? A monitoração direta, você vai receber o áudio
direto das entradas da sua interface. Então, aquilo que você vai monitorar nas suas caixas ou na conexão de fone da sua interface, lembrando que a conexão de fone da sua interface ela é uma amostra das saídas da sua interface. Então, o áudio que você vai monitorar pelas saídas traseiras ou pela saída de fone da sua interface vão vir direto dos canais de entrada da sua interface, se você trouxer esse knob para o lado do input, ou você vai monitorar o áudio que vem do seu computador, trazendo esse knob para o outro lado, para essa configuração de computador, onde está informando ali computador. Pode ser que a sua interface não seja um knob desse, e seja apenas um botão que você vai habilitar para um lado ou para o outro. E pode ser que a sua interface não tenha essa configuração. Mas se tiver, você já sabe que, caso você queira fazer a monitoração direta, sem ter latência do áudio, você precisa deixar numa opção como essa, Monitor Mix. Se eu habilitar computador output 1 e 2, eu não consigo mais fazer essa configuração. Ou seja, o áudio que vai chegar na minha monitoração é obrigatoriamente o áudio que vem do computador. Então, se eu tiver problemas com latência, eu tenho que habilitar aqui Monitor Mix. E percebam que essa configuração de monitoração direta, eu posso habilitar aqui por cima para ser uma monitoração mono ou estéreo. Qual é a diferença? Mono, você vai receber o sinal dos dois lados do seu fone ou nas duas caixas de monitoração sua, mesmo que você esteja conectando apenas um microfone e um canal. Se você deixar aqui na opção estéreo, o que vai acontecer? A tua monitoração ela vai receber do lado L o canal 1, do lado R o canal 2. Então, se você plugar apenas um microfone no canal 1 da sua interface, você vai receber o áudio desse canal na sua monitoração apenas do lado esquerdo do seu fone ou da sua monitoração. Então, se você for fazer uma gravação estéreo, mantenha aqui. Se for fazer uma gravação mono, mantenha nessa opção. Eu falei aqui da questão da latência. Antes de explicar sobre isso, que é muito importante, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos e eu tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Caso você queira conhecê-los, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar conhecer. Vamos falar sobre latência. O que é latência? Latência é o tempo que o áudio leva para percorrer um caminho do ponto A ao ponto B. Como assim? A gente tem esse microfone aqui que está captando a minha voz, não sei se vocês estão visualizando aqui embaixo. Esse microfone está recebendo o áudio da minha voz, está enviando esse sinal analógico para a interface faz a conversão desse sinal analógico para digital e envia esse sinal para dentro do computador, para que eu possa, por exemplo, fazer a gravação da minha voz. Esse áudio ele vai sair pelo master do software de gravação, vai voltar para a interface, sofrendo assim novamente uma conversão, só que agora de digital para analógico, e esse sinal irá para as saídas da minha interface para que eu possa fazer a monitoração, seja pelo fone ou pelas caixas de monitoração. Todo esse trajeto que o áudio percorreu, desde quando ele foi captado até a monitoração, leva-se um tempo, e esse tempo é chamado de latência. Então, quando você começou a gravar, fazendo a monitoração do seu áudio, percebeu que esse áudio está chegando atrasado, é porque ele está levando muito tempo. E aí você passa a escutá-lo depois do tempo em que você reproduziu esse áudio. Para que isso seja resolvido, temos duas configurações para isso. A primeira delas é essa configuração de buffer size. Percebam que aqui eu deixei a configuração em 1024. Quanto maior essa numeração, mais tempo o áudio leva para fazer esse deslocamento. Se você estiver tendo problema de latência, você tem que diminuir essa numeração aqui. E aí você deve estar se perguntando por que eu já não deixo configurado para menor numeração, para que eu não tenha latência. Tem um problema. Quando você diminui essa numeração do buffer size, você exige processamento do seu computador e processamento da sua interface. Então, se você está gravando um áudio e o seu áudio está vindo picotado, com falhas, com cliques digitais, pode ser que o problema seja exatamente em uma configuração de latência baixa. E aí você vai ter que aumentar essa numeração.
Normalmente, 256, 128 funciona bem, sem exigir muito processamento do computador. Então você vai ter que dimensionar. Se você não consegue baixar essa numeração a ponto de reduzir a latência para poder fazer a monitoração, qual é o recurso que você vai ter que fazer, que é a segunda configuração? É exatamente habilitar o monitor mix e fazer a monitoração direta das entradas da sua interface. Só que isso tem um problema. Se você estiver gravando, por exemplo, uma guitarra e estiver utilizando um simulador de distorção na gravação, aqui na track, você não vai conseguir monitorar essa guitarra com essa distorção. Você vai monitorar o áudio limpo da guitarra, porque você está monitorando o áudio direto do canal da sua interface, sem passar por dentro do computador. Então, você vai ter que equacionar essa questão para você poder identificar até onde você consegue trabalhar. Para a gente finalizar, o último detalhe que eu quero passar para vocês é o seguinte: não são todos os drives de áudio que possuem essa função, porém algumas delas possuem, principalmente as interfaces mais recentes, que é essa função de loopback. Aqui nós temos a configuração de loopback. Como é que funciona isso? O loopback é um recurso na qual ele vai juntar os áudios da sua interface e também os áudios do seu computador, interno do seu computador, e enviar isso, por exemplo, para um software de streaming, como o OBS Studio ou algum outro software de videochamada, de conferência, como o Meet, o Zoom, o Skype, enfim. Se você está fazendo alguma videoconferência, por exemplo, e aí você precisa enviar o áudio do seu microfone, mas também o áudio de alguma apresentação do YouTube, de algum programa aqui dentro do seu computador, você pode acionar o loopback. Só que é aí que vem um problema que eu percebo que muita gente vem passando, que é o seguinte: aqui no Reaper eu armei a gravação dessa track, está recebendo o áudio da minha voz. Se eu der o play, a gente pode gravar em cima desse áudio aqui, supondo que eu fosse um cantor e estivesse cantando em cima desse playback aqui. Perceba só o seguinte, eu vou dar o play e não vou falar nada. Repare aqui na monitoração dessa track aqui, ó. Vou começar a falar em cima desse áudio e vocês percebem que o áudio está tocando, tudo certo, e eu estou conseguindo gravar aqui a minha voz com integridade. Na verdade, eu não estava gravando, só fazendo mesmo uma simulação. Agora perceba o seguinte, eu vou habilitar o loopback, vou deixar ele habilitado. Trouxe o volume aqui para o máximo, mantive a entrada e a saída em estéreo, tudo certo. Agora percebam o que vai acontecer. Eu vou dar o play, não vou falar nada e vocês vão visualizar que a monitoração ela vai oscilar. Ó. Percebam só. Vou começar a falar em cima. O que está acontecendo aqui? O áudio dessa track está sendo direcionado para a interface e retornando para dentro do computador através das entradas da minha interface, trazendo então a minha voz junto com o áudio do Reaper, com o playback. Então, caso você estiver tendo esse problema, já sabe como resolver. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos, tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Se você quiser conhecê-los, vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!